Olá meus caros, aqui é o Corvo. Hoje viajo com vocês novamente para o século XIX para introduzir, falar um pouco mais sobre o vampirismo clássico, as origens desse tipo de comportamento e dessas criaturas bestiais. Definitivamente o vampirismo apareceu e começou a ser popularizado no século XIX. Os primeiros ensaios, os primeiros esquetes, certamente datam da primeira metade daquele século. E a obra mais identificável deste início de percurso certamente foi The Vampire, de 1819, escrita por John William Polidori. O texto dele foi inspirado certamente pela vida de Lord Byron. Pelo menos esta foi a pretensão de Polidori, inspirar tal personagem na vida melancólica, gótica do poeta e político inglês. Entretanto, quando eu leio realmente The Vampire e tento abstrair um pouco o material que está ali, o conceito que está ali, eu sinto algo ainda embrionário, algo ainda não muito lúcido, esclarecido do caminho que se quer traçar. E são também, quando eu coloco obras como The Vampire, de 1819, e Varney the Vampire, de 1847, que são obras consideradas originárias do vampirismo, eu vejo em ambas obras de tiro curto, muito breves, e também esboços, não algo completo, conceitualmente esclarecido ou estruturado. Sendo assim, quando eu penso em um berço do vampirismo, onde eu consigo definitivamente identificá-lo, é no irlandês Joseph Sheridan Le Fanu. Se o vampirismo foi gerado por alguém, o útero do vampirismo foi a personagem Carmilla, a personagem de Le Fanu, a sua vampira lésbica. Definitivamente. O que Polidori fez anteriormente era um esboço, nada mais do que um esboço. Aqui, em Le Fanu, nós temos realmente o conceito ampliado, desenvolvido, um romance. Não grande, de fato, não muito grande, mas eu acredito que bem mais trabalhado, desenvolvido, do que o Polidori teve em mente ao escrever lá, em 1819, The Vampire. Neste vídeo eu irei falar um pouquinho sobre o início da obra, a sua introdução. Mas antes disso, eu acho que é importante refletir um pouquinho também sobre o que significa o vampirismo, ter este útero em Carmilla, começar a florescer devidamente através de uma personagem feminina. Quando nós identificamos que o vampirismo, no seu caráter mais desenvolvido, surgiu com uma personagem feminina, eu acho que esse é um ponto que requer reflexão. O que significaria isso? Algumas pessoas podem olhar para Carmilla, para Mircalla Karsten, seu verdadeiro nome, Carmilla é apenas um nome que ela utiliza como disfarce para evitar que sua origem seja conhecida. Quando muitas pessoas pensam em Carmilla e constatam que ela é uma mulher, talvez podem cair no erro de glorificar a personagem ou a sua criação
e considerá-la um marco, porque, como é devidamente sabido, personagens, sejam protagonistas ou grandes antagonistas de obras, costumeiramente não eram muito apresentados como personagens do gênero feminino. Se hoje, em pleno século XXI, nós continuamos inseridos numa sociedade extremamente patriarcal e machista, no século XIX, XVIII, XVII, isso ainda era muito mais crônico. E nem mesmo a literatura conseguia quebrar com essa marca patriarcal. Mesmo os monstros, criaturas mitológicas, aqueles que tinham mais holofote, normalmente eram caracterizadas como personagens do gênero masculino. E quando a gente pensa em Carmilla, uma mulher, aquela que deu origem ao vampirismo, é provável que algumas pessoas vão olhar para esse evento, para esse momento histórico, e sentir um certo orgulho. Mas será mesmo que o que está acontecendo aqui, o que Le Fanu está nos apresentando, é realmente um elogio ou algo elogiável? Dificilmente, meus caros. Dificilmente. Porque Carmilla não foi escrita ou conceituada para ser um elogio. Ela não foi feita em homenagem ao gênero feminino. Na verdade, Carmilla retrata muito um conceito de época, uma visão de época sobre a mulher, que rompe com as leis, a moral, aquilo que está socialmente imposto para o seu gênero. A mulher no século XIX sofria muito mais com o machismo e o patriarcalismo do que a mulher do século XX. Pelo menos na primeira metade do século XX, as coisas ainda se assemelhavam com o cenário, o contexto do século XIX. E a partir dali, mudanças sociais começaram a acontecer, mulheres começaram a enfrentar o patriarcalismo, né? Começaram a ganhar direitos, serem vozes ativas, né? Na ciência, na literatura, na política, exercendo voto, coisas que elas não tinham acesso anteriormente. E foi com muita luta que isso foi acontecendo. Mulheres foram ocupando lugares de privilégio, né, de maior destaque na sociedade, embora aquelas que conseguiam fazer isso ainda eram perseguidas, né, demonizadas, enfim. Até hoje essa relação entre gênero, entre homens e mulheres e lugares de poder, não é equânime, é uma luta que continua. Mas ela é bem melhor do que já foi. A mulher do século XIX era alguém cujo lugar, o espaço, o seu limite era a casa, onde elas eram inseridas no papel de cuidadoras e daquela que também satisfaz, né, os desejos, no caso, sexuais do marido. Uma desgraça, né? Esse era o lugar. E dificilmente esse lugar era abandonado. Socialmente era imposto às mulheres este lugar. Eram raras as situações onde elas conseguiam extrapolar essa redoma. E quando o faziam, de alguma forma, elas eram consideradas desviantes, promíscuas
e todos os adjetivos negativos pejorativos que vocês podem imaginar. Nós tivemos, no decorrer da história, mulheres fantásticas, que realmente quebraram essa redoma e foram demonizadas por isso, ou até mesmo não retratadas pela história, não privilegiadas por nomes da arte, da ciência, mulheres que existiram, que deram a sua contribuição, mas que não foram lembradas. Eram mulheres geniais, extremamente talentosas, mas que não foram lembradas pela história, porque o viés é um viés machista, patriarcal. O lugar da mulher era aquele lugar da casa, e nada além disso. E quando eu penso, estou falando tudo isso por quê? Porque quando eu penso em Carmilla e penso nesse protagonismo feminino do vampirismo, desse vampirismo mais desenvolvido que realmente só aparece com ela, ao invés de cairmos no erro de acreditar que Carmilla é uma espécie de grande vilã ou heroína, né, da fantasia, da dark fantasy, da literatura gótica, eu acho que é mais assertivo nós observarmos nela os elementos da visão social que se tinha naquela época. Carmilla é, de certo modo, né, constituída através dos preconceitos daquela sociedade, porque Carmilla não responde a leis, regras morais, ela faz o que quer, ela tem um comportamento que nós podemos colocar entre aspas como libertino. Seus objetos de desejo não são dados por uma ordem normativa, heteronormativa no caso. Ela é a vampira lésbica. O lesbianismo é introduzido em Carmilla pelo Sheridan Le Fanu, ou seja, a mulher que se opõe a normas, a mulher que quebra a lei, a mulher que não se dedica ao cuidado, ao lar, a mulher que é livre para descobrir o seu corpo, explorar seu corpo e sexualidade, inclusive dentro de uma ótica não normativa, que não é heteronormativa. Carmilla é lésbica. O lesbianismo no vampirismo surgiu com ela. Tudo isso aqui, meus caros, está sendo representado e depositado nela porque são conceitos, são visões pejorativas sobre o assunto. É pejoração. Então, Carmilla não foi criada como uma bandeira para cultuar, cumprimentar, homenagear o feminino. Foi feita com um olhar, com um recorte de época, que era um recorte onde uma mulher, né, uma personagem feminina como ela, era demonizada. Carmilla é uma vilã, e tudo o que nós vemos, acompanhamos na personagem, é apresentado de forma a demonizar também tais comportamentos. Não havia tantos homens assim, com um diferencial de olhar em termos de equanimidade de gênero. Não podemos dizer que Bram Stoker, o próprio Polidori ou Le Fanu eram homens preocupados, né, com o lugar social da mulher. Não, eles eram filhos de uma sociedade patriarcal, adaptados a ela, acostumados a ela, e seus olhares dificilmente poderiam ser colocados, né, dentro de uma perspectiva progressista. Esqueçam. É fato histórico que Carmilla é muito importante porque ela é uma personagem central da ficção, mas tal percepção é tardia. Não é uma percepção
de época. Na época em que nasceu, na época em que nos foi apresentada a personagem, Carmilla foi construída para ser demonizada, assim como foram apresentados os seus traços, suas características, de forma a caracterizar aquilo que uma mulher, né, dita moral, né, uma mulher decente, entre aspas, não deveria fazer. Quando o Le Fanu apresenta para nós o lesbianismo dentro da literatura, cria realmente as vampiras lésbicas, né, apresenta esse traço. Isso não é uma carta, não é um testamento ou algo do tipo. Sua função não é de liberdade. Porque ele está depositando isso naquela que seria uma criatura das trevas. Eis a questão. E há também um quê de hipocrisia quando nós pensamos, né, em Carmilla ou em outros personagens que tinham lá seus hábitos. Pensem, por exemplo, nos adjetivos que se dá, que eram dados e continuam sendo dados, por incrível que pareça, né, a homens e mulheres que se comportam como Carmilla se comportava. Um homem promíscuo, né, um homem que comete adultério, vai para prostíbulo, né? Um homem que ama, né, a noite, o comportamento noturno, é boêmio. Como esse homem era visto naquele tipo de sociedade do século XIX? Esse homem está sendo homem, ele precisa saciar os seus impulsos naturais. Ele é homem, ele precisa de mulheres, né? Ele precisa ir para o prostíbulo, ele não consegue se segurar. É a masculinidade, né? Um impulso natural. Passava-se a mão na cabeça dos homens, né? E em muitas situações, a culpa inclusive era depositada, colocada na esposa. Se o seu marido está indo para um prostíbulo, sinal que você não está satisfazendo na cama. Comentário claramente machista, misógino, né? Mas essa era a visão social. O homem vai para o prostíbulo porque é homem. Agora pensem, uma mulher fazendo a mesma coisa, estando no mesmo lugar e tendo, né, essa postura, o mesmo tipo de comportamento. Uma mulher que procura outros homens. Quais adjetivos eram dados a elas? Rameira, meretriz do demônio, vagabunda, vadia, puta e por aí vai. E continua assim. Estamos no século XXI e isso não mudou. Não é tão grosseiro, extremo, algo tão persecutório como foi no passado. Mas essa misoginia, ela é ainda muito marcante, prevalente em nossa sociedade. E aqui, em Carmilla, ela é maior do que nunca. E elas são associadas a uma vampira, a uma criatura das trevas, justamente para ilustrar esse quadro, ilustrar essa realidade, esse tipo de visão social em relação a tais mulheres. Então, Carmilla, é difícil dizermos que ela pode ser considerada uma personagem que é uma conquista do gênero feminino. Eu talvez diria isso, talvez, não tenho certeza. Talvez diria isso se a personagem tivesse sido criada pela Mary Shelley. Mary Shelley é aquela que criou Frankenstein, o Doutor e o Monstro. Lembrando a vocês que Mary Shelley
precisava ocultar sua identidade para realmente produzir em literatura. Uma das várias mulheres talentosas importantes para a literatura que precisava esconder o seu gênero. E era perseguida por ser mulher. Mulher não podia escrever. Mulher não podia ser literária. Lugar de mulher era o quê? Em casa, com os filhos, ou na cama do marido. Patriarcal, misógino, machista. Esse é o quadro. E por ser Le Fanu que cria Carmilla, eu não creio que nós podemos associar a imagem da vampira do útero do vampirismo como um movimento libertário. Muito difícil, meus caros. Carmilla foi construída, criada como um monstro e para ser vista como um monstro. E demonizados são todos os seus comportamentos. O fato dela fazer o que quiser. O fato dela, por exemplo, não ter papas na língua, né? Censura mental. Carmilla costuma fazer comentários que ela bem entende e deseja. Comportamentos simples, como os do tipo dormir até tarde, ou manter suas portas fechadas. O que é isso? É sinal de privacidade. Mulheres não tinham privacidade. A casa era a casa do homem. E nela, ele controlava tudo e via tudo. Carmilla tranca as portas. Carmilla precisa do seu espaço, impõe o seu espaço. São comportamentos simples da vampira, da personagem, que Le Fanu está demonstrando, mas o sentido aqui atribuído não é positivo. Esqueçam, estamos falando de uma obra de 1872. Uma obra que antecipa, vem antes de Drácula de Bram Stoker, inspira Drácula de Bram Stoker, mas que inaugura de fato o vampirismo 26 anos antes. Não é um momento histórico onde tal liberdade, tal forma de enfrentamento seria glorificado. E até mesmo no Bram Stoker, lá em 1897, vocês podem perceber em personagens como Mina Murray, a Lucy Westenra, como elas são retratadas como mulheres, o que é dado a elas, acreditado a elas, o tipo de relação, espaço, manifestação. Eram épocas onde o patriarcalismo era vertical, de cima para baixo. Carmilla é interessante porque ela se opõe a isso, mas ela é demonizada por isso, e por isso mesmo, uma personagem feminina que tem os comportamentos que ela tem foi criada para ser um monstro de uma obra, uma criatura das trevas, uma meretriz de Satã. E ao mesmo tempo ela reflete um pouco também, né, a visão masculina sobre mulher e vampirismo. Carmilla, meus caros, foi a vampira que introduziu para nós toda a estética, quando nós pensamos no feminino e no feminino vampiresco, com toda a sua sexualidade aflorada. Quando vocês imaginam, por exemplo, cenas cinematográficas, fotográficas até, não necessariamente relacionadas ao cinema, mas quando vocês pensam na femme fatale vampiresca, a imagem clássica que nos ocorre é o quê? Aquela mulher voluptuosa, né? Com curvas lindas, um corpo maravilhoso, ainda na flor da idade, de camisola transparente, caminhando à luz da lua. Gótico, escuro, erótico.
essa imagem vampiresca. Essa imagem da femme fatale vampiresca. Esse aqui é o útero do vampirismo. Mas é uma visão masculina. É uma visão sexualizada. Eu, Corvo, sou homem. E minha preferência é heteronormativa. Eu gosto de mulheres. Hipocritamente, eu vou dizer que eu não gosto da imagem, que eu não gosto de Carmilla e do quão sexualmente aflorada ela é. Não, não irei dizer. Ela é extremamente atrativa. Extremamente atrativa. E me afeta, na medida de que eu me identifico como homem, né? E homem hétero. Mas ao mesmo tempo, eu não posso deixar de perceber como ela é uma personagem criada com muitas pitadas de sexismo. Ela é sexualizada. E tem essa dinâmica, né? Essa ambiguidade. Por um lado, ela é sexualizada, expressa o desejo, né, do homem de classe média ou classe média alta, né, ou do burguês, pelas mulheres rameiras, entre aspas, né, pelas prostitutas, por aquelas mulheres que poderiam satisfazer melhor, entre aspas, novamente, tá? Seus desejos promíscuos mesmo, coisas que suas mulheres não poderiam fazer. As frígidas, comportadinhas, que eram inclusive reprimidas para serem assim. Temos isso por um lado, né? Esse desejo do homem. Carmilla expressa isso, o que esses homens queriam, a forma como eles sexualizavam as mulheres. Por outro, vem a hipocrisia, né? Vem o sentimento antagônico, reprimir, 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 né? Carmilla, a vampira, né? A meretriz de Satã. Então, eu fiz toda essa fala, inseri ela aqui logo no princípio dos meus apontamentos, das minhas meditações, daquelas que farei em relação ao livro, para que isso fique muito claro. Se hoje Carmilla pode ser considerada um marco para o gênero feminino, para as mulheres, levem em consideração que ela não foi criada com esse propósito. Ela é uma antagonista criada e que engendra características desejáveis que os homens buscavam, mas que eram, ao mesmo tempo, consideradas socialmente repreensíveis, né? Eram comportamentos demonizados, e por isso ela é uma vampira. Ok? Acho que esse movimento é importante. Carmilla é muito importante, né? Vocês podem pensar nos principais modelos de mitologia antiga. A grega, a egípcia, a nórdica, enfim. Personagens da cultura popular. Haviam vários, né? Inclusive do gênero feminino. A mitologia grega é aquela que nos é mais próxima. Nós vemos representações de personagens femininos poderosos, pertencentes ao panteão. Mas os panteões ainda são patriarcais. A palavra última era do homem, né? Em Zeus, em Odin, em Ra, ou Osíris, ou Horus, né? Mas mesmo assim, deusas, mulheres extremamente poderosas e que eram cultuadas,
quando falamos e pensamos nelas, estamos falando de crença, né? De crença de povos politeístas. Não é uma personagem, uma simples personagem fictícia, sendo introduzida na literatura e transmitindo algum tipo de mensagem, algum tipo de comunicado. Quem acreditava nos deuses, de fato, vivia sob essa crença, né, de que eles existiam e eram manifestos na vida cotidiana. Carmila é diferente, muito diferente, porque ela foi feita para ser uma personagem de ficção, construída sob esse conceito. Quem acreditava no panteão grego acreditava, era parte da vida deles. Era um dogma que não se flexibilizava. Era algo natural, né? Se tive sorte no amor, fui abençoado por Afrodite. Isso era entendido, né, compreendido pelas pessoas como algo real. Carmila nasceu fictícia. Ela nasceu com mensagens, né, explícitas e implícitas. Então ela é diferente. Quando nós pensamos em mulheres com superpoderes, né, criaturas mitológicas fictícias, ela não pode ser associada, por exemplo, né, a essas deusas da mitologia. Ela é algo diferente, né? E acaba sendo realmente uma personagem muito marcante, porque, como eu disse, era muito incomum que mulheres, até mesmo para serem antagonistas, fossem utilizadas. Era raro, muito raro. E Carmila nasceu para ser demonizada, mas ainda assim, historicamente, ela tem também esse segundo mérito, esse segundo traço, elemento histórico relevante. A monstrenga do sexo feminino, né? O útero do vampirismo mais trabalhado, da introdução deste no romance, na prosa, e tem também esse contraste, essa marca de ser a personagem feminina, né, da literatura sobrenatural e de horror. Ok, meus caros. Meditações, né, reflexões, para que não hajam maus entendidos em relação a ela. E é o que, de fato, Sheridan Le Fanu quer fazer com ela. Carmila é um monstro, e ela será retratada assim. E tudo o que ela faz, tudo o que ela provoca, suas insinuações, seu comportamento, são alvo de demonização. Embora a Carmila, o ideal dessa vampira e mulher, seja algo que esses mesmos homens machistas, né, misóginos, desejam lá no seu íntimo. Era aquilo que eles iam buscar nos prostíbulos, nas relações extraconjugais. É o que perpassava todo o seu adultério, né? Ok? Então vamos falar um pouquinho agora, vamos discutir um pouquinho sobre o capítulo inicial, porque ele é importante, já é bem marcante. Uma coisa que eu acho interessante aqui em Carmila também é o fato de a narração ser feita por uma mulher, né? É por Laura, uma jovem, realmente jovem, né? Adolescente, pouco experiente, na verdade ainda também descobrindo a sua sexualidade, e o contato que ela vai ter com essa vampira, essa entidade muito mais velha, né, madura, e que vai parasitá-la, explorá-la, se aproveitando inclusive, né, da sua imaturidade. Carmila é sensual, sagaz, né,
meticulosa e tem um modus operandi que vocês vão conhecer muito bem a partir da leitura. Ela não pode ser considerada em momento algum uma personagem que não tenha plena consciência do seu alvo, do seu objeto de desejo e de como conseguiu. A sedução de Carmilla é quase que sobrenatural. Ela é capaz de seduzir qualquer um, homens e mulheres. Tenho a imagem da vampira de camisola sob a luz da lua que eu mencionei. Do som ambiente, da fragrância, da beleza, do seu corpo escultural digno das deusas gregas. Essa é Carmilla. E ainda tem um elemento sobrenatural da sedução, que é tão constitutivo, presente, no vampirismo clássico, e que é introduzido através dela. A sexualidade vampiresca, meus caros, realmente nasce com Carmilla, tá? Todo o visual, todo o comportamento, toda a química e vínculo mental, emocional que é estabelecido entre vítima e algoz no vampirismo nasce com Carmilla. Bram Stoker dá continuidade a isso. Bram Stoker, como vocês devem saber, leu Le Fanu. Ele leu o Sheridan Le Fanu. E é a obra do Le Fanu que o inspira a escrever Drácula. O que há realmente de diferente na obra do Bram Stoker é o fato do Stoker ter utilizado fontes diferentes para construir a sua narrativa. Ele buscou no vampirismo as referências deixadas por Le Fanu, introduziu esse aspecto psíquico em Drácula e nas suas noivas, e construiu também sua mitologia, se inspirando nos relatos, nos dados históricos relativos à figura lá do conde sanguinário, o romeno Vlad Tepes, o empalador. Então é um misto entre essas duas coisas. Parte Le Fanu e Carmilla, a parte mais sexual e identitária da coisa. Drácula é heteronormativo. Nisso ele foi um pouco mais conservador. Drácula é hétero. Isso ele não quis usar do Le Fanu. Mas todo o resto ele utiliza. Utiliza mesmo. Eu acho que Lucy em Drácula, Lucy Westenra, é marca disso. Quando ela está no processo de transformação, ela está se tornando Carmilla. Passou a ser a norma depois da obra do Le Fanu. As noivas de Drácula, Lucy, elas são reflexos de Carmilla. Virou clichê mesmo, tá? Nada novo na obra do Bram Stoker nesse sentido. Mas o próprio comportamento voraz, o ímpeto libidinal dos vampiros, inclusive os masculinos, também teve origem em Carmilla. E o resto do construto, daquilo que caracteriza Drácula como um nobre de passado sangrento, de atos abomináveis, atrozes, de genocídios, isso foi inspirado em Vlad Tepes, o conde canibal sangrento, empalador, basicamente, ok? Mas enfim, vamos então ao primeiro capítulo. Uma coisa que o Bram Stoker também dá prosseguimento e amplia na sua obra é o relato em primeira pessoa. Só que em Bram Stoker ele é distribuído, há momentos do livro onde
o Jonathan Harker é mais frequente, e outros onde a Mina Murray é mais frequente. O que é curioso e interessante no livro do Le Fanu é que a narrativa sempre será feita por uma jovenzinha. Uma jovenzinha que, no momento onde faz essa narrativa, ela narra o passado, ela está contando de forma retrospectiva o que aconteceu com ela, mas ainda assim era uma jovem que acabou violentamente, né, tendo que amadurecer em virtude do que ela passou, do que Carmilla fez com ela. Foi algo brusco, né? Mas ainda assim é um movimento de uma mulher narrando os fatos, a visão que ela tem dos fatos. Isso também é interessante. Notem como, na obra do Le Fanu, o gênero predominante é o gênero feminino. Nós temos em Carmilla, Mircalla Karsten, a principal antagonista. Temos no papel da narração, né, da apreciação dos fatos, a visão de Laura, e outros personagens muito participativos também nesse momento, nesse contexto aqui, são mulheres, né? No caso são a Madame Perrodon e a Mademoiselle de La Fontaine, que eram as governantas da casa, né? As principais cuidadoras, as pessoas que realmente educaram Laura e que zelam por ela, tentam protegê-la de alguma forma, né? Contextualizando. A história ela é narrada ambientada na Estíria. Estíria, no caso, é um lugar, uma região austríaca. A família de Laura é de origem inglesa, o pai dela é inglês, só que ele teve um relacionamento, né, com uma austríaca, e o fruto desse relacionamento deu origem aí a Laura, que nunca viveu na sociedade inglesa, cresceu, viveu, morou, está realmente inserida dentro desse ambiente social austríaco, de uma parte mais erma da Europa e não tão iluminista ou desenvolvida, né, como os principais centros, né, da Inglaterra. Sheridan Le Fanu opta por retratar uma história de vampirismo em um lugar ermo. Nós estamos aqui na Estíria e o que Laura nos diz é que a família dela mora em um Schloss, né, uma espécie de castelo. Ela é considerada, né, uma personagem oriunda da nobreza, embora ela deixe muito claro também que num lugar como este, ermo como este, num país tão pouco falado, tão pouco iluminado como este, a Estíria, a Áustria, não é um lugar desenvolvido, ter pouco dinheiro já é o suficiente para viver nos luxos, comodamente. A Laura nos deixa claro que é diferente, ela é nobre, é burguesa, mas ela já avisa, já informa, que é muito diferente ser nobre na Estíria, na Áustria, do que sê-lo na Inglaterra. A gente está falando de poder, de aquisição econômica, né, em graus muito diferentes. Ela deixa claro, né, que com pouco dinheiro para os padrões ingleses, na Estíria você vive como um nobre. Tem acesso a tudo que você precisa, a todos os confortos. Embora ter muito dinheiro, muito mais dinheiro, ser realmente rico nos padrões ingleses, tanto dinheiro assim lá, você não teria muito o que fazer com ele. Porque não há o que comprar, não há para onde ir, não há o que desfrutar. É um lugar ermo. Nós temos o Schloss, pequeno castelo, onde a história será ambientada, onde mora Laura com seu pai, sua família e as governantas,
com Madame Perrodon e Mademoiselle de La Fontaine. E o que nós temos ao redor são vilas, pequenas vilas muito afastadas, a milhas de distância, né? É um lugar ermo, zona rural mesmo. E o que poderia ser nobre, rebuscado, né? Realmente suntuoso, hoje, no momento atual da narrativa, da história, onde ela é ambientada, não passa de ruínas. Que é justamente, né, o Schloss, o castelo, enfim, a propriedade pertencente à antiga família, supostamente extinta, né, dos Karnstein, que é de onde veio Mircalla, a Carmila. Sabemos muito bem. E é isso. Não tem nada. Eles são ricos, não tem onde gastar, embora não sejam ricos para os padrões ingleses, o que nos dá essa percepção de lugar rural, ermo, né, pobre, onde vampiros, onde criaturas como Carmilla podem fazer vítimas, né, de um modo muito mais acessível, não tão problemático como seria para eles, né, para os vampiros no caso, nos grandes centros ingleses. É mais fácil fazer vítimas ali, porque essas pessoas estão desassistidas, né? Não há quem interceda por elas. Miséria, falta de proteção, florestas, ermo. É nesse contexto que nasce o vampirismo. O vampirismo tem essa marca, né, do lugar ermo. Aqui ela é bem caracterizada, apresentada já no capítulo inicial. E lá na obra do Bram Stoker, nós também vemos isso acontecer novamente, né? O castelo de Drácula é num lugar ermo, íngreme, onde nada cresce, rocha, pobreza de ambiente, né, de vegetação. Um lugar onde ninguém vai, completamente isolado. Então são elementos que caracterizam também o cenário gótico do vampirismo clássico. Esses lugares desesperançosos, onde não há muito a quem recorrer, para onde ir, mesmo que você tenha dinheiro, mesmo que você viva em grandes mansões, castelos, né, em um Schloss, como a Laura vive, não passe fome. Mas se um mal gigantesco acontecer, não haverá muito para onde correr, para o que recorrer. É um ambiente extremamente fértil, propício, né, a vampiros. Bem, esse é um momento, né, um ponto dessa introdução. Outro dado importante aqui, inaugural e imprescindível, eu creio, se dá a como mentalmente também foi constituída a personalidade de Laura, de nossa antagonista, nossa narradora. A mãe dela morreu muito cedo. A menina não teve convivência com a mãe. Então, as responsáveis por seu cuidado foram a Madame Perrodon e a Mademoiselle de La Fontaine, né? São as figuras femininas responsáveis pelo cuidado dela. O pai a mima, trata ela, né, cuida dela, sempre a criou dentro de um berço de ouro. Então ela sempre foi mimada, né? Nunca teve muitas adversidades na vida. E a redoma que se cria ao redor dela sempre foi uma redoma de proteção. Então Laura também, por viver num lugar ermo, viver sempre protegida,
nada nunca faltar a ela, ela vive numa espécie de país das maravilhas. Ela nunca conheceu o horror real, do mundo real. Ela nunca esteve próxima da barbárie do mundo real. Ela é alguém completamente segura desse mundo, né, protegida desse mundo, criada, vigiada, acompanhada o tempo inteiro, né? Uma presa teoricamente fácil, né, para as bestas do universo, do mundo, da sociedade. Caso ela seja surpreendida, encontrada em qualquer tipo de situação onde ela esteja sozinha, né? E o Le Fanu vai explorar justamente isso em Carmilla. Ele vai introduzir a sua antagonista e criar uma situação de contexto onde, através da dissimulação, né, a partir da introdução de Carmilla, da confiança que ela vai ganhando da personagem Laura e das demais mulheres da casa, silenciosamente ela vai explorar essa configuração. Vai explorar essa jovem que não conheceu o horror, foi sempre protegida desse mundo real, e também alimentar-se, né, da ingenuidade e maturidade da mesma. Em muitos aspectos, nesse sentido, Carmilla é uma obra também psicológica. Envolve dissimulação. É um comportamento ardiloso, silencioso, que come pelas beiradas, né? Aproxima-se delicadamente, docilmente, para ir cravar as presas. Isso é parte também constitutiva do conceito vampiresco. E é bem interessante, é muito bem retratado aqui. O primeiro capítulo inaugural, né, chamado Um Primeiro Horror, nos apresenta justamente isso. E por que um primeiro horror? Porque a obra narra com uma experiência que Laura teve, uma experiência destoante das mais comuns da vida dela. Ela teve um episódio de horror na vida. E foi um episódio infantil. Ela era uma garotinha. Na época que Carmilla realmente é introduzida dentro da sua casa, ela já é uma adolescente. Mas o primeiro episódio de horror dela foi na infância. Foi no berçário dela, né, o nome do quarto onde ela ficava, berçário. Percebem, né, que tem um contexto protecionista realmente, né, de redoma, de bolha. Em um primeiro momento, onde justamente ela foi deixada sozinha, coisa que raramente acontecia, Madame Perrodon, Mademoiselle de La Fontaine sempre estavam com ela. Quando ela começou a dormir sozinha, foi justamente o momento em que, uma noite, ela viu um vulto feminino, a imagem de alguém na beirada de sua cama. Mas era um espectro, né? Uma forma fantasmagórica que não lhe causava temor. Até porque Laura relata, ela faz isso de maneira muito pontual, que ela teve uma infância privilegiada, o que é óbvio, né, em virtude daquilo que eu estou dizendo, mas que ela teve uma infância privilegiada porque ela não foi apresentada a crenças populares, né, contos de fadas, né, lendas urbanas. A mente infantil dela não foi impregnada dessas ervas daninhas. Ervas que fariam crescer, né, germinar nela
medos infantis irracionais, fantasiosos. Então, quando ela vê uma dama, uma linda dama, na beirada da sua cama, na borda do seu leito, ainda criança, ela não sente medo. Na verdade, a imagem da beleza, da suntuosidade, que é de Carmila, né? Isso é interessante. Carmila foi visitá-la ainda criança. Carmila a desejava quando ela era ainda uma menininha. Bastante interessante. Nesse primeiro contato, ela não sentiu medo. Ela tem um deslumbre, sente conforto e volta a dormir. Então notem, Carmila, a sua imagem, nunca é uma imagem bestial. Nunca. A imagem vampiresca em Carmila não é a imagem de um monstro. O que é considerado monstro, o que é demonizado, né, são os comportamentos dela. É isso. A imagem de Carmila é a imagem de uma sucubus. Ela engana os seus sentidos. Ela te seduz. Ela te transmite conforto. E é quando justamente você baixa a guarda que o monstro lhe ataca. E esse foi o primeiro horror, de fato, de Laura. A primeira experiência traumática que ela teve, que fez com que ela não dormisse mais sozinha depois, né? Depois desse acontecimento, ela passou a ser acompanhada. Ela dormia e tinha sempre alguém vigiando ela. Enfim, depois que ela deita, ela volta a dormir, ela vê Carmila e volta a dormir, ela sente... Ela relata, né? Ela fala como se fossem 2 agulhas penetrassem a sua carne. E aí ela acorda, assustada, sem entender o que estava acontecendo. Um horror, né, toma conta do seu ser, da criança que ela é. E ela vê lentamente a figura se afastando. Afastando, ajoelhando, abaixando-se na sua cama. Quando as pessoas, os residentes da casa, vêm acudi-la, não mais encontram essa figura ali dentro. E acreditam que ela sonhou, né? Que foi fruto de um pesadelo, coisas assim. Mas Laura tem, para si, que a sua experiência infantil daquele passado realmente foi uma experiência real. Ela se lembra poucas coisas relacionadas à infância. Ela praticamente não se lembra de nada antes desse episódio e nada também depois dele. Mas se lembra vividamente dessa experiência infantil, de ter recebido pela primeira vez o beijo, né, de uma vampira. Ter sob a pele o contato de suas presas. Isso a marcou muito, a impactou muito, a traumatizou, né? Porque era uma criança protegida de todo o horror do mundo, que não estava preparada para isso. E a introdução dela ao horror, aos horrores do mundo, foi justamente com Carmila, o que é deveras, né, uma experiência extremamente impactante, porque a imagem de Carmila, o que ela representa, é a imagem de uma figura feminina suntuosa. Ela não causa asco, ela não intimida, ela seduz. Nós queremos estar nos braços de Carmila, acomodados entre os seus seios, né? Buscando o calor que possivelmente não reside no seu corpo. Não é uma vampira, é uma morta-viva. Mas é isso que buscamos nela, calor. E é isso que ela oferece. Esse é o modus operandi.
da vampira. É o que nasceu do útero vampiresco. Esse traço. É aquilo que mais nos atrai, mais nos deixa desarmados, desamparados, e que fatalmente custa, as nossas vidas. Essa foi a primeira experiência, a experiência mais marcante da personagem Laura. E foi assim que ela abriu, as suas considerações em relação à obra, com essa experiência do passado, de um tempo muito distante que ela mal se lembra. E é importante, muito importante, porque Carmila teve várias adaptações, Foi retratada em cinema, música, teatro, enfim, várias mídias. Le Fanu, Carmila de Le Fanu, foi muito retratada, amplamente retratada, diretamente ou indiretamente, porque quando ela não foi no cinema, por exemplo, tudo que era feito em relação a vampiras tinha um link direto com ela, era baseado nela. Então, ela sempre esteve presente, sempre foi revisitada, mesmo que a personagem não tivesse o nome dela ou o roteiro fosse um roteiro novo, entre aspas, Novo, entre aspas. Mas ela sempre esteve presente. E, na maioria das vezes, esse episódio inaugural, esse contato infantil, a descoberta de Laura das trevas, o rompimento da bolha dela, naquela redoma, é muito importante e marcante, porque nos mostra que o desejo, de Carmila por Laura é muito antigo. Muito antigo. A vampira gostou da jovem. Deseja a jovem, aguarda por ela há muito tempo. Então, posteriormente na obra, quando Carmila voltar a aparecer, esta informação, essa constatação do primeiro capítulo é importante para que nós não consideremos a introdução da vampira ali como algo aleatório. Não é apenas algo bestial, um vampiro se aproveitando das circunstâncias. Agora eu estou inserido em um ambiente social, preciso me alimentar e vou me aproveitar disso. Não é só isso. Não é apenas um vampiro se aproveitando de um contexto, mascarado, disfarçado apenas porque precisa se alimentar. Não. A relação de Carmila com Laura denota desrespeito a um desejo muito antigo, a uma ânsia, a uma espera. No caso de Carmila, que data de muitos anos. Um desejo pela jovem. Há algo em Laura que a motiva e que fará com que Carmila Mircalla Karsten busque por ela novamente num futuro próximo. Alguns anos depois, que é justamente aquilo que virá no decorrer da obra. Ok? Mas creio que a explanação, a fala tenha ficado longa, já é suficiente por hora, e aqui vou terminando esse primeiro podcast sobre Carmila. Retomarei com a narrativa, com a apresentação da obra no futuro. Terá mais episódios. Nos vemos lá, quando eu voltar a falar sobre a meretriz do demônio de Sheridan Le Fanu. Um abraço a todos e saudações corvides.